o amigo, na verdade, é o inimigo. Olá, Mariana, meu nome é Denise e o que eu vou contar aconteceu quando eu era criança. Até hoje, minha família lembra com dor e revolta dessa história. É sobre um homem que dizia ser amigo da minha mãe e dos meus avós, mas que carregava muita maldade no coração. Na minha cidade, todos conheciam um sujeito que era chamado de João. Ele era respeitado por alguns, tinha fama de ajudar as outras pessoas, mas por trás era conhecido por fazer magias e feitiços pesados, daqueles que tiram a vida de quem ele quisesse, sem motivo e nem remorso. O pior é que ele era amigo da minha avó e do meu avô, sempre estava presente nas reuniões da família, nas festas, e todos confiavam nele. Inclusive minha mãe gostava muito dele, como se fosse parte da família. Tudo começou quando ele queria fazer um feitiço de morte para um homem. Esse homem queria ali matar o inimigo dele. Só que ele disse ao João que se o feitiço não funcionasse, ele mesmo tiraria a vida dele. Ou seja, tiraria a vida do João. E foi aí que o João, com medo, resolveu testar a magia. E para testar, tinha que ser uma pessoa que ele gostava muito. E a escolhida foi a minha mãe. Ele levou para ela umas frutas, que sem desconfiar aceitou. E todos, inclusive meus avós, comeram. Mas foi minha mãe que começou a ficar doente. Sentir dores de cabeça muito forte. Não eram dores comuns, eram crises que nenhum remédio passava. Ela ficava dias sem conseguir dormir. A pressão subia e aos poucos foi ficando abatida e pálida também. Meu avô, preocupado, chamou conhecidos e até alguns curandeiros para tentar ajudar, mas ninguém descobriu o que era. Até que um dia uma vizinha que tinha uma sensibilidade espiritual pediu para entrar no quarto e ver minha mãe. Ela ficou alguns minutos olhando e, muito séria, disse: fizeram um trabalho muito pesado para ela, um feitiço para tirar a vida. Por isso que ela está nesse estado, porque o feitiço está lutando. Ela lutando para a vida e o feitiço lutando para tirar a vida dela. Meu avô ficou em choque e perguntou quem poderia ter feito isso. A mulher, ela respondeu que tinha sido alguém de muita confiança da família, alguém que todos gostavam e que frequentava a nossa casa. E por um momento, diz meu avô, que ela parece que teve ali uma espécie de visão. E foi aí que ela revelou o nome, e era o João. O homem que comia na nossa mesa, que abraçava a minha mãe e dizia que gostava dela como filha, era o mesmo que tinha enterrado um trabalho para vê-la morta e colocado algo naquelas frutas que ela comeu. A vizinha disse que ele tinha usado um jornal antigo, as frutas e outros elementos, e que isso estava puxando a saúde da minha mãe aos poucos para o fim. Depois desse dia, nossa relação com ele acabou. Minha mãe cortou qualquer contato e minha mãe, graças a Deus, sobreviveu depois que uma bezendeira desfez o trabalho, mas ela nunca mais foi a mesma. Sempre tem medo de pegar as coisas dos outros e eu não tiro a razão dela. Por isso eu digo, Mariana, às vezes o inimigo não está longe. Ele pode estar sentado à sua mesa, do seu lado, sorrindo e fingindo ser seu amigo. Eu, depois que eu vi isso, confesso que não aceito nada de ninguém. E que minha intuição diz algo errado. Não aceito nada de ninguém e que minha intuição diz que há algo errado, né? Inclusive, eu tenho uma amiga que a minha mãe diz que a mãe dela é uma espécie de feiticeira e não pego nada da mão dela. Sempre dou uma desculpa. E termina aqui o relato dela. Muito obrigada, um beijo aí pra você. E você faz muito bem não pegar nada assim de ninguém. O que eu falei no relato acima, talvez você fique sem graça de não pegar. Pega, guarda e depois joga fora, né? Mas é pra jogar fora. E muitas das vezes, né, os nossos inimigos estão mais perto da gente do que a gente acredita, né? Do que a gente imagina na realidade.
né? E o que você falou aqui faz todo sentido. E ele aqui foi muito covarde, né? Porque ele, pra não morrer, né? Vai que o feitiço não funcionava, pra não morrer, foi testar logo na sua mãe alguém que ele dizia que tinha ali como filho.